Você já percebeu que quando um homem começa a agir com indiferença, quando ele fica meio distante, meio frio, alguma coisa dentro de você desperta? É como se uma força invisível te puxasse na direção dele, né? E quanto mais ele finge que não liga, mais você fica pensando nele. Isso não é coincidência, não é fraqueza sua e definitivamente não é algo que você deveria sentir vergonha. Na verdade, isso tem uma explicação científica profunda que remonta aos estudos mais revolucionários da psicologia humana. Eu sou a doutora Carla e há mais de 15 anos eu estudo os padrões de atração e relacionamentos, especialmente focando no comportamento masculino e nas dinâmicas emocionais que governam os relacionamentos. E posso te dizer uma coisa com total certeza. Os homens sabem exatamente o que estão fazendo quando fingem indiferença. Eles conhecem esse segredo há milênios, e hoje você vai descobrir não só como funciona, mas principalmente como usar isso a seu favor. Antes de mais nada, quero que você saiba que isso que vou compartilhar contigo funciona em qualquer idade. Não importa se você tem 20 e poucos, 40, 50 ou mais. O que vou te ensinar hoje é baseado em princípios psicológicos universais que Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, descobriu há mais de 100 anos, mas que a neurociência moderna comprovou serem ainda mais poderosos do que imaginávamos. E sabe o que mais? Esse conhecimento não deveria ser exclusivo dos homens. Na verdade, as mulheres têm uma capacidade natural muito maior de dominar essas dinâmicas, só que a gente nunca foi ensinada sobre isso. Hoje, isso muda. Deixa eu começar te contando a história da Natália. Ela tem 57 anos, é engenheira, mora em Recife. E quando me procurou, estava passando por uma situação que eu sei que muitas de vocês já viveram ou estão vivendo agora. Ela tinha conhecido o Marcelo numa festa de aniversário de uma amiga em comum. Ele, 52 anos, empresário, aquele tipo de homem que chama a atenção quando entra num ambiente. Sabe aquele cara que tem uma presença marcante? No começo, tudo fluiu de uma forma incrível entre eles. Ele a procurava todos os dias, mandava mensagens carinhosas, ligava só para ouvir a voz dela. Marcavam encontros e ele sempre aparecia empolgado, interessado, fazendo planos. A Natália me contou que nunca tinha se sentido tão desejada e especial. Era como se ela tivesse encontrado finalmente alguém que realmente a valorizava. Mas aí, cara, as coisas começaram a mudar de uma forma bem sutil. Primeiro, ele começou a demorar um pouco mais para responder às mensagens dela. Quando ela perguntava sobre isso, ele sempre tinha uma desculpa boa: trabalho corrido, reunião importante, problema para resolver. Coisa que fazia sentido, né? Afinal, ele era um empresário bem-sucedido. Depois, ele começou a cancelar alguns encontros. Sempre no último minuto, sempre com uma justificativa plausível. Surgiu uma emergência no trabalho. Minha mãe não está bem. Tô com uma dor de cabeça terrível. Natália, sendo a pessoa compreensiva que era, sempre entendia. Sempre dizia que não tinha problema, que podia remarcar. Mas o que ela não percebeu na época é que isso não era coincidência. Era um padrão. A cada semana que passava, o Marcelo ficava um pouquinho mais distante. As ligações diminuíram, as mensagens ficaram mais secas, mais diretas, os encontros ficaram mais espaçados. E sabe o que aconteceu com a Natália durante esse processo? Ela ficou obcecada por ele. Quanto mais ele se afastava, mais ela pensava nele. Quanto menos ele demonstrava interesse, mais ela sentia necessidade de conquistar a atenção dele. Ela começou a mandar mais mensagens, a se esforçar mais nos encontros, a ser mais disponível ainda. E isso só fazia ele se afastar mais. A Natália chegou até mim num estado que eu vejo muito nas minhas consultas: confusa, machucada, se culpando. Ela achava que tinha feito alguma coisa errada,
que não era interessante o suficiente, que talvez na idade dela fosse mais difícil manter um homem interessado. Ela estava completamente perdida. Foi quando eu expliquei para ela o que realmente estava acontecendo. O Marcelo não estava perdendo o interesse por acaso. Ele estava, conscientemente ou não, aplicando um dos princípios psicológicos mais poderosos que existem, a escassez intermitente. E isso estava funcionando perfeitamente com ela. Vou explicar melhor isso daqui a pouco. Mas primeiro quero que você entenda o que aconteceu quando a Natália aprendeu a virar esse jogo. Quando ela entendeu o que estava rolando e começou a aplicar os princípios que vou te ensinar hoje, a dinâmica mudou completamente. Em vez de continuar correndo atrás, ela parou. Em vez de ficar disponível o tempo todo, ela criou uma agenda própria interessante. Em vez de responder às mensagens dele na hora, ela começou a dar espaços estratégicos. E sabe o que aconteceu? Em menos de 3 semanas, o Marcelo estava ligando para ela desesperado, querendo saber por que ela tinha mudado, dizendo que sentia falta dela. Mas o mais incrível é que a Natália não precisou jogar joguinho, não precisou ser falsa, não precisou fingir ser outra pessoa. Ela simplesmente aprendeu a aplicar a mesma energia que ele estava usando, só que de forma muito mais sofisticada e autêntica. Hoje, 2 anos depois, eles estão juntos, e o Marcelo continua completamente fascinado por ela. Ele mesmo admite que nunca encontrou uma mulher que o deixasse tão intrigado e interessado. A diferença é que agora a Natália não depende mais da atenção dele para se sentir bem. Ela tem o controle da própria energia e da dinâmica do relacionamento. E isso me leva ao ponto central do que quero te ensinar hoje. O que o Marcelo fez, o que milhões de homens fazem todos os dias, é aplicar instintivamente algo que Carl Jung chamou de arquétipo do guerreiro. Jung descobriu que existem padrões universais de comportamento gravados no nosso inconsciente coletivo. E um dos mais poderosos é exatamente esse, a atração pelo desafio, pela conquista, pelo que não está totalmente disponível. Carl Jung percebeu que o arquétipo do guerreiro não é só sobre batalhas físicas. É sobre a necessidade psicológica profunda de conquistar, de superar obstáculos, de provar valor. E quando se trata de relacionamentos, isso se manifesta numa atração irresistível pelo que é difícil de obter. Pensa comigo. Por que será que os homens perdem o interesse quando conseguem tudo muito fácil? Por que eles ficam mais interessados justamente quando sentem que podem perder alguma coisa? Não é maldade, não é imaturidade, é neurobiologia pura. A neurociência moderna descobriu que quando enfrentamos um desafio, quando existe uma incerteza, nosso cérebro libera dopamina. A dopamina é o neurotransmissor do prazer, mas também da motivação e do foco. É literalmente a química do vício. Quando um homem não tem certeza se vai conseguir sua atenção, se você vai estar disponível, se ele realmente te conquistou, o cérebro dele entra num estado de alerta prazeroso que cria obsessão. Mas aqui vem a parte mais interessante. Isso funciona nos 2 sentidos. Quando você entende como ativar o arquétipo do guerreiro nele, você automaticamente ativa sua própria energia de guerreira. Você deixa de ser a presa e se torna a caçadora. E aí, cara, tudo muda. Deixa eu te contar agora a história da Ana, que é um exemplo perfeito de como isso funciona numa situação diferente. A Ana tem 41 anos, é executiva numa empresa de tecnologia em Joinville, e quando me procurou, estava vivendo uma situação que sei que muitas mulheres passam. Ela estava saindo com um cara que não queria nada sério. O Pedro, 38 anos, publicitário, era exatamente aquele tipo de homem que toda mulher quer, bonito, inteligente, bem-sucedido, engraçado. Eles se conheceram num evento de networking e a química foi imediata. Começaram a se ver regularmente. Transavam bem, se divertiam juntos, tinham conversas incríveis.
Só que sempre que o assunto relacionamento sério aparecia, ele desconversava. A Ana estava completamente apaixonada, e ele sabia disso. Ela não escondia o quanto gostava dele, não disfarçava que queria algo mais sério, não fingia que estava de boa com aquela situação. E sabe o que acontecia? Quanto mais ela demonstrava interesse em compromisso, mais ele fugia do assunto. Ela tentou de tudo, conversas sérias, ultimatos, até mesmo se afastar por uns dias. Mas sempre voltava, sempre aceitava as condições dele, sempre esperava que ele mudasse de ideia. E ele continuava curtindo a companhia dela, sem precisar se comprometer com nada. A Ana chegou até mim frustrada e se sentindo usada. Ela achava que o problema era ela querer compromisso, que talvez fosse pedir demais, que talvez ele simplesmente não gostasse dela o suficiente. Estava considerando desistir do que realmente queria só para manter ele por perto. Foi aí que eu expliquei para ela o mesmo que expliquei para Natália. Ela estava dando poder demais para ele. Estava sendo previsível demais. Estava disponível demais. Não que isso seja errado como característica pessoal, mas dentro da dinâmica de atração, estava trabalhando contra ela. O Pedro não valorizava o que ela oferecia porque era fácil demais. Ele tinha todos os benefícios de um relacionamento sério, sem precisar assumir nenhuma responsabilidade. Do ponto de vista do arquétipo do guerreiro, não havia conquista alguma ali. Não havia desafio, não havia incerteza, não havia necessidade de se esforçar. Quando a Ana aprendeu a aplicar os princípios que vou te ensinar daqui a pouco, tudo mudou radicalmente. Ela não mudou o que queria, não abriu mão dos seus valores, não fingiu que queria algo casual. Ela simplesmente mudou a forma como se posicionava na dinâmica. Em vez de ficar disponível sempre que ele chamava, ela começou a ter uma agenda própria interessante. Em vez de aceitar qualquer migalha de atenção que ele dava, ela começou a ter padrões claros do que aceitava ou não. Em vez de ficar correndo atrás dele para ter conversas sobre relacionamento, ela simplesmente parou de correr atrás. E sabe o que aconteceu? Em menos de um mês, o Pedro estava completamente desesperado. Ele que nunca ligava, começou a ligar. Ele que sempre desconversava sobre relacionamento, começou a tocar no assunto. Ele que dizia que não estava pronto para nada sério, começou a falar sobre planos futuros com ela. A Ana não precisou manipular ninguém, não precisou jogar joguinho sujo, não precisou fingir ser outra pessoa. Ela simplesmente ativou o arquétipo do guerreiro nele, parando de facilitar tanto a vida dele. E quando isso aconteceu, ele percebeu o valor real do que estava perdendo. Hoje eles estão noivos, e o Pedro sempre diz que foi a melhor decisão da vida dele. Ele fala que a Ana é a mulher mais fascinante que já conheceu, que nunca consegue prever completamente as reações dela, que se sente constantemente motivado a conquistar o amor dela. E a Ana tem o relacionamento sério que sempre quis, mas mantendo sua própria identidade e poder pessoal. Agora vou te explicar exatamente como isso funciona. Quais são os 3 princípios fundamentais que governam essa dinâmica e principalmente como você pode aplicar isso na sua vida, independente da situação que está vivendo agora. O primeiro princípio é o que eu chamo de disponibilidade intermitente. Esse é provavelmente o mais importante e o que mais gera confusão, então vou explicar bem direitinho. Disponibilidade intermitente não significa ser difícil por ser difícil. Não significa jogar joguinho, não significa ser fria ou cruel. Significa ter uma vida própria interessante e não abrir mão dela por nenhum homem. Significa ter horários, compromissos, interesses e prioridades que não giram em torno dele. A neurociência descobriu que nosso cérebro é programado para valorizar mais o que não temos certeza de que vamos ter.
É o mesmo motivo pelo qual você fica mais ansiosa quando o WhatsApp demora para entregar uma mensagem importante do que quando entrega na hora. A incerteza ativa os centros de recompensa do cérebro. Quando você está sempre disponível, sempre respondendo na hora, sempre cancelando seus planos para ficar com ele, você tira toda a incerteza da equação. Ele sabe que pode te ter quando quiser, como quiser. E isso, neurologicamente falando, diminui o valor que o cérebro dele atribui a você. Mas quando você tem disponibilidade intermitente, quando às vezes você está disponível e às vezes não, quando ele não tem certeza de quando vai ter sua atenção, o cérebro dele entra num estado de alerta prazeroso. Ele começa a pensar mais em você, a valorizar mais os momentos que tem com você, a se esforçar mais para conquistar sua atenção. A Natália aplicou isso de forma muito inteligente. Em vez de sempre responder às mensagens do Marcelo na hora, ela criou alguns intervalos naturais. Não por joguinho, mas porque realmente estava ocupada com coisas interessantes da vida dela. Em vez de sempre estar livre quando ele chamava, ela às vezes já tinha compromissos, e quando eles se encontravam, ele sentia que estava tendo algo especial, não algo garantido. O segundo princípio é a tensão de opostos. Esse conceito vem diretamente dos estudos do Jung sobre a psique humana. Jung percebeu que somos naturalmente atraídos pelo que nos completa, pelo que representa qualidades que admiramos, mas não temos completamente desenvolvidas. Tensão de opostos significa que você não concorda com tudo que ele fala, não tem exatamente os mesmos gostos. Não reage sempre da forma que ele espera. Significa manter sua personalidade própria, suas opiniões próprias, seus gostos próprios. Significa ser uma pessoa inteira, não um reflexo dele. A maioria das mulheres, quando gosta muito de um homem, tenta se adaptar ao máximo a ele. Começa a gostar das mesmas coisas que ele gosta, concorda com as opiniões dele, tenta ser o mais parecida possível com o que acha que ele quer. E isso é um erro terrível do ponto de vista da atração. O que realmente atrai um homem é uma mulher que o desafia intelectualmente, que o surpreende, que tem perspectivas diferentes das dele. É alguém que o faz crescer, que traz coisas novas para a vida dele, que o tira da zona de conforto de forma prazerosa. A Ana aplicou isso perfeitamente. Em vez de sempre concordar com o Pedro sobre não querer nada sério, ela manteve sua posição clara sobre o que queria. Não de forma agressiva ou exigente, mas de forma firme e autêntica. Em vez de tentar ser exatamente o tipo de mulher que achava que ele queria, ela continuou sendo ela mesma, com suas próprias opiniões e personalidade. Essa tensão criou uma dinâmica muito mais interessante entre eles. O Pedro começou a se sentir desafiado de uma forma boa. Começou a respeitar mais as posições dela. Começou a se questionar sobre suas próprias certezas. E isso fez ele se interessar muito mais por ela como pessoa. O terceiro princípio é o enigma intencional. Esse talvez seja o mais sutil, mas também um dos mais poderosos. Enigma intencional significa manter sempre um pouco de mistério, sempre deixar ele querendo saber mais sobre você, sempre ter camadas da sua personalidade que ele ainda não descobriu completamente. Isso não significa mentir ou esconder coisas importantes. Significa não contar toda a sua história de vida no primeiro encontro, não revelar todos os seus sentimentos de uma vez, não ser um livro completamente aberto desde o começo. Significa ter profundidade e deixar ele descobrir essa profundidade aos poucos. A maioria das mulheres, quando gosta de um homem, quer compartilhar tudo com ele imediatamente. Quer que ele conheça todos os detalhes da vida dela, todos os pensamentos, todos os sentimentos. E embora isso venha de um lugar bonito, de um desejo de intimidade, pode trabalhar contra a atração. O cérebro masculino é naturalmente curioso e gosta de desafios intelectuais. Quando você mantém um enigma intencional,
quando sempre tem algo novo para mostrar, quando ele nunca sabe exatamente o que esperar de você, isso mantém o interesse dele sempre ativo. Jung descobriu que a psique humana é atraída pelo desconhecido, pelo que ainda não foi completamente compreendido. É por isso que pessoas previsíveis demais, mesmo sendo maravilhosas, às vezes perdem a capacidade de manter outras pessoas fascinadas. Tanto a Natália quanto a Ana aplicaram esse princípio de formas diferentes, mas igualmente eficazes. A Natália parou de contar todos os detalhes do dia dela para o Marcelo, parou de dividir cada pensamento e sentimento. Não porque estava escondendo alguma coisa, mas porque percebeu que estava sendo previsível demais. A Ana parou de ser um livro aberto sobre seus sentimentos pelo Pedro. Continuou sendo autêntica e honesta, mas parou de ficar analisando cada detalhe da relação com ele. Parou de expor cada insegurança. Parou de ser completamente transparente sobre o quanto pensava nele. Agora, como você combina esses 3 princípios? Como aplica isso na prática sem virar outra pessoa, sem perder sua autenticidade? A chave está em entender que isso não é sobre fingir ser alguém que você não é. É sobre se tornar a melhor versão de quem você já é. É sobre desenvolver qualidades que você provavelmente já tem, mas que talvez tenha deixado de lado em relacionamentos anteriores. Disponibilidade intermitente é sobre ter uma vida rica e interessante. Tensão de opostos é sobre manter sua personalidade própria. Enigma intencional é sobre ter profundidade e deixar as pessoas descobrirem essa profundidade gradualmente. Nada disso exige que você mude sua essência. Na verdade, quando você aplica esses princípios, você se torna mais você mesma, não menos. Você para de se diminuir para caber nas expectativas de outra pessoa e começa a ocupar seu espaço próprio de forma poderosa. E sabe qual é o resultado disso? Você não só ativa o arquétipo do guerreiro nos homens que se interessam por você, como também ativa seu próprio arquétipo de guerreira. Você para de ser passiva nos relacionamentos e se torna ativa. Para de esperar que as coisas aconteçam e começa a criar as dinâmicas que quer viver. Agora, vou te dar um guia prático de como começar a aplicar isso na sua vida, não importa qual seja a sua situação atual. Primeiro passo: faça um diagnóstico honesto da sua situação atual. Pergunta para você mesma: eu estou sempre disponível quando ele me procura? Eu cancelo meus planos para ficar com ele? Eu respondo às mensagens dele imediatamente? Eu concordo com tudo que ele fala? Eu conto todos os detalhes da minha vida para ele? Eu deixo claro demais o quanto gosto dele? Se você respondeu sim para a maioria dessas perguntas, não se culpe. A maioria das mulheres faz isso porque fomos ensinadas que demonstrar interesse e ser prestativa é o caminho certo. Mas agora você sabe que existe uma forma mais eficaz. Segundo passo: identifique seus bloqueios energéticos. O que te impede de ter disponibilidade intermitente? Geralmente é medo de perder a pessoa, medo de que ela perca o interesse, medo de parecer desinteressada. O que te impede de manter tensão de opostos? Geralmente é o desejo de agradar, de ser aceita, de evitar conflitos. O que te impede de ter enigma intencional? Geralmente é o desejo de intimidade imediata, de ser completamente conhecida e aceita. Reconhecer esses medos é fundamental, porque eles são os verdadeiros obstáculos. Quando você entende que esses medos, na verdade, trabalham contra seus objetivos, fica mais fácil superá-los. Terceiro passo: comece aplicando o primeiro princípio, a disponibilidade intermitente. Isso é o mais importante e o que vai gerar os resultados mais rápidos. Comece criando uma agenda própria interessante. Volte a fazer coisas que você gosta, marque compromissos com amigas, retome hobbies que tinha abandonado, invista em projetos pessoais. Não faça isso pensando nele, faça pensando em você.
O objetivo não é fazer ele sentir ciúmes ou saudades, embora isso possa acontecer. O objetivo é você ter uma vida rica e plena, que não depende da presença de nenhum homem. Quando ele te chamar e você realmente tiver compromisso, diga que tem compromisso. Quando ele mandar mensagem e você estiver ocupada com alguma coisa importante, responda quando terminar essa coisa importante. Quando ele quiser te ver e você já tiver planos, mantenha seus planos. Isso vai ser difícil no começo, porque você vai ter medo de perder ele. Mas lembra, se você conseguir perder um homem só por ter uma vida própria, é porque ele não era o homem certo mesmo. O homem certo vai respeitar e se atrair ainda mais pela sua independência. Quarto passo. Observe os sinais de que está funcionando. Ele vai começar a te procurar mais. Vai demonstrar mais interesse quando vocês se encontrarem. Vai fazer mais perguntas sobre sua vida, sobre o que você anda fazendo. Vai parecer mais investido nas conversas. Pode até demonstrar um pouco de ciúme saudável, perguntando com quem você saiu, o que você fez. Esses são sinais de que o arquétipo do guerreiro nele está sendo ativado. Ele está começando a te ver como um desafio interessante, como alguém que precisa conquistar, não como alguém que já tem garantido. Quinto passo. Mantenha essa energia de forma sustentável. Não adianta fazer isso por umas semanas e depois voltar aos padrões antigos. Disponibilidade intermitente, tensão de opostos e enigma intencional precisam se tornar parte da sua personalidade, não estratégias temporárias. A boa notícia é que quanto mais você pratica, mais natural fica. E quanto mais natural fica, mais autêntica você se torna. Porque no fundo, isso é quem você realmente é. Uma mulher poderosa, interessante, com vida própria, que não precisa se diminuir para ninguém. Conforme você for se sentindo mais confortável com o primeiro princípio, comece a aplicar os outros dois. Mantenha suas opiniões próprias, não concorde com tudo que ele fala só para agradar. Mantenha um pouco de mistério, não conte toda a sua história de vida de uma vez. E lembra, isso funciona em qualquer idade. A Natália tem 57 anos e conseguiu transformar completamente a dinâmica do relacionamento dela. A Ana tem 41 e conseguiu fazer um homem que fugia de compromisso querer casar com ela. Não importa se você tem 20 e poucos, 30, 40, 50 ou mais. Os princípios psicológicos que governam a atração são universais. O arquétipo do guerreiro não tem idade. A necessidade de desafio não tem idade. A atração pelo que é interessante e misterioso não tem idade. Na verdade, mulheres mais maduras têm uma vantagem nessa dinâmica porque já têm mais experiência de vida, mais personalidade formada, mais coisas interessantes para compartilhar. Vocês só precisam parar de esconder esse poder atrás da insegurança ou do medo de não serem aceitas. Quero que você entenda uma coisa muito importante. Isso que eu estou te ensinando não é manipulação. Manipulação seria fingir ser alguém que você não é para conseguir alguma coisa. O que eu estou te ensinando é como ser a melhor versão de quem você já é, como ocupar seu poder próprio, como parar de se diminuir nos relacionamentos. Quando você aplica esses princípios, você não está enganando ninguém. Você está mostrando sua verdadeira personalidade, seus verdadeiros interesses, seu verdadeiro valor. Você está parando de esconder sua luz atrás da necessidade de aprovação. E sabe qual é o melhor de tudo isso? Quando você domina esses princípios, você atrai não só mais interesse dos homens, mas o tipo certo de interesse. Você para de atrair homens que querem uma mulher submissa e dependente, e começa a atrair homens que valorizam uma mulher forte e independente. Porque no final das contas, qualquer relacionamento que exige que você se diminua, que seja menos do que você é, não é um relacionamento que vale a pena. Você merece alguém que se sinta desafiado e fascinado pela sua personalidade completa,
não alguém que só fica interessado quando você esconde partes de si mesma. Os homens que realmente valem a pena são aqueles que se sentem inspirados pela sua força, não ameaçados por ela. São aqueles que querem conquistar seu respeito e admiração, não aqueles que querem que você seja previsível e fácil. Então eu quero que você saia daqui hoje com uma mentalidade completamente nova. Pare de pensar em como fazer ele gostar mais de você e comece a pensar em como se tornar uma mulher tão interessante, tão fascinante, tão plena, que qualquer homem inteligente vai querer conquistar um lugar na sua vida. Pare de correr atrás de migalhas de atenção e comece a exigir o banquete completo que você merece. Pare de aceitar qualquer coisa só para não ficar sozinha e comece a ter padrões altos sobre o tipo de relacionamento que aceita na sua vida. Lembra, você tem o mesmo poder que os homens sempre tiveram. Você pode ativar o arquétipo do guerreiro, pode criar desejo intenso, pode se tornar irresistível. A diferença é que você vai fazer isso sendo completamente autêntica, sendo a melhor versão de si mesma. E quando você dominar isso, quando esses princípios se tornarem naturais para você, sua vida amorosa vai mudar completamente. Você vai parar de se preocupar se ele gosta de você e vai começar a avaliar se você gosta dele. Vai parar de ter medo de perder alguém e vai começar a confiar que sempre vai atrair as pessoas certas. Esse é o verdadeiro poder feminino. Não é sobre competir com os homens ou tentar ser igual a eles. É sobre reconhecer e usar os dons únicos que você já tem. É sobre parar de esconder sua luz e começar a brilhar completamente. Então vai lá e começa hoje mesmo. Cria uma agenda interessante para você, volta a fazer as coisas que gosta, para de estar sempre disponível. Mantém suas opiniões próprias, não concorda com tudo só para agradar. Mantém um pouco de mistério, deixa ele descobrir aos poucos o tesouro incrível que você é. E lembra sempre, você não precisa de nenhum homem para ser completa, mas quando você é uma mulher completa e fascinante, os homens certos vão fazer fila para ter um lugar na sua vida. Esse é o segredo que eles sempre souberam, e agora você sabe também.